Olá a todos, meu nome é Walter, fiz esse trabalho junto com o professor Everton e o trabalho está intitulado como Quadrados Naturais e Progressões Aritméticas. Como introdução, esse trabalho surgiu a partir de uma atividade em sala de aula, onde nós trabalhamos com alguns tipos de truques matemáticos e jogos, e um desses trabalhos, um desses jogos, nos trouxe uma curiosidade acerca da maneira de funcionamento desse jogo. E esse jogo consiste em um tipo de quadrado mágico como esse que aparece na figura de número 1. Esse quadrado mágico é um quadrado mágico conhecido, cuja soma é sempre 15, seja qualquer linha ou qualquer coluna que você utilize para fazer essa soma. Mesmo as diagonais também, as somas são 15. Um quadrado especial que nós trabalhamos foi o quadrado que é chamado de quadrado natural. Esse que aparece na tela é um quadrado de ordem 4, porque é um quadrado de 4 por 4. Se a ordem é 4, ele vai do 1 ao 4 ao quadrado, que é 16. A ordem dele é 4 e nós conseguimos, através dessa atividade, observar algumas relações que nos intrigaram. Vejamos inicialmente qual era o nosso objetivo. Nós gostaríamos de compreender o truque matemático que estava envolvido com esse quadrado específico de ordem n. Pensamos em generalizar de repente para qualquer outro quadrado de ordem n. Um quadrado natural de ordem 4 foi o nosso a primeira tentativa. E será que valeria isso também para qualquer tipo de progressão aritmética? E aí nós vamos investigar também outras características. No caso específico do quadrado natural, a regra é escolher um número qualquer de uma linha e uma coluna, de modo que nós não podemos repetir a linha e a coluna. No primeiro quadro, eu escolhi um elemento da linha 1 da coluna 2, um elemento da coluna 4, linha 2, um elemento da coluna 3, linha 3 e um elemento da coluna 1, linha 4, de modo que não houve repetições. Observa-se que essa soma é constante qualquer que sejam os termos que eu utilize. No quadrado de número 2 e no quadrado de número 3, quando você vai observar a soma dos números escolhidos, o resultado é o mesmo, 34 neste caso. Existe uma regra específica e nós abordamos isso a partir de outros quadrados, observamos isso em outros tipos de quadrado de ordens quaisquer. E fomos testando e a partir de então foi construída essa tabela com uma ordem até 8, onde a n é a soma dada com aqueles números escolhidos. Para um quadrado de lado 1 ou de ordem 1, a soma é 1. Para um quadrado de lado 2, a soma é sempre 5, quaisquer que sejam os números escolhidos, e assim sucessivamente. Descobrimos também outras características e observamos que fazendo a n mais 1 menos a n, esse termo menos esse, daria esse, o 15 menos o 5 daria o 10, e por aí vai. Observamos também que então aqui eu tenho uma certa sequência, mas não é uma progressão aritmética nessa coluna, mas fazendo uma regra semelhante, observando este número menos esse dá esse, este número menos esse dá esse, este número menos esse dá esse, e, portanto, essa coluna, que nós chamamos de delta quadrado AN, é também uma progressão aritmética, de ordem 3. Buscamos, então, definir uma progressão aritmética e, dado o teorema, então a gente tem um polinômio de grau P em N. Para o caso em que o número de lados do quadrado natural varia de 1 até 10, nós encontramos essa equação que nos dá a soma qualquer, a constante mágica, para qualquer valor de n entre 1 e 10. Foi possível depois estabelecer com o nosso trabalho, com a nossa investigação, que isso se generaliza para qualquer valor de n. E fomos além, conseguimos descobrir que existe uma expressão que nos dá a soma para qualquer quadrado natural, seja ele formado por uma sequência de números naturais ou seja uma progressão aritmética qualquer.
e esse resultado está expresso na equação de número 2. Como conclusões, nós constatamos que, quando analisamos inicialmente o quadrado natural de ordem 4, percebemos que ele era apenas um caso particular de um quadrado de ordem n qualquer. Encontramos um termo geral para essa constante mágica, então percebe-se que qualquer que seja o quadrado de ordem n, observando aquela regra exposta, você vai ter sempre uma soma de mesmos valores, é uma soma constante. Outras progressões também de terceira ordem surgem, como o delta ao quadrado AN ou delta 2AN, e isso pode ser também proposto para retornar à sala de aula, de repente investigar com os estudantes outras possibilidades. Enfim, dada essa situação inicial de um problema em uma sala de aula com um quadrado natural, percebemos que existe uma gama muito interessante de possibilidades que podem ser exploradas a partir deste problema.